Mercado da bola atualizado. Zenit acerta a contratação de Luiz Henrique, atacante do Botafogo, por 35 milhões de euros, 218 milhões de reais. Essa será a venda mais cara da história do clube carioca. Gabriel Veron entra no radar de Vasco, São Paulo e Santos. Os clubes fizeram contatos pelo atacante do Porto, mas só o Peixe fez uma investida concreta. Corinthians fez sondagem pelo retorno de Guilherme Arana, lateral do Atlético, mas não chegou a enviar proposta. A informação foi confirmada pelo próprio jogador. Cuiabá encaminha compra do lateral direito Léo Ataíde junto ao Atlético Paranaense. Os valores da negociação e o tempo de contrato não foram revelados. Flamengo formalizou proposta de 10 milhões de euros, 62,5 milhões de reais, pelo zagueiro Vitão, mas o Internacional recusou. Botafogo acerta a contratação de Arthur, atacante do Zenit. Real Betis encaminha o empréstimo de Antony junto ao Manchester United. O contrato do atacante deverá ser até o final da temporada europeia, em junho. Santos está perto de acertar o retorno de Neymar do Al Hilal. Peixe apresentou proposta formal de empréstimo. Internacional anuncia a permanência do lateral esquerdo Bernabei, que assinou com o Colorado até 2028. Al Hilal acerta a contratação do atacante Caio César do Vitória de Guimarães de Portugal. Clube saudita pagará cerca de 9 milhões de euros pelo ponta ex-Coritiba. River Plate avança em conversas para contratar Esquivel, lateral esquerdo do Atlético. Negócio deve ser fechado em algo em torno dos 30 milhões de reais por parte do passe. Agustin é o novo reforço do Boca. Grêmio aceitou proposta de 12 milhões de reais. O goleiro assinará contrato de 2 anos, com possibilidade de extensão por mais um. Emerson Rodrigues está próximo de rescindir com o Vasco para poder se transferir ao Ludogorets da Bulgária. O atacante colombiano foi devolvido ao Inter Miami 6 meses antes do término de seu contrato e será novamente emprestado. Luiz Henrique é anunciado como novo reforço do Zenit. O atacante de 24 anos deixa o Botafogo por 35 milhões de euros, 218 milhões de reais. Estudiantes faz oferta formal para comprar Alan Franco, zagueiro do São Paulo. Vitória encaminha a contratação do atacante Eduardo Vargas, que está livre no mercado. Vitória negocia a contratação do meia Matheus Friso, ex-Coritiba. Leão enviou proposta ao Tombense e aguarda resposta positiva. Grêmio abriu conversas pelo lateral Bruno Pacheco, que pertence ao Fortaleza. Bahia faz procura por Mastriani, atacante do Atlético Paranaense, para essa temporada. Botafogo faz contato com o português Paulo Fonseca, ex-técnico do Milan. Yokohama Marinos recusa a segunda proposta do Botafogo por Anderson Lopes. Clube carioca ofereceu cerca de 12 milhões de reais pelo atacante de 31 anos. CSKA Moscou aumentou o valor da proposta ao Flamengo por Lohan. Clube russo oferece 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. Fortaleza anuncia oficialmente a contratação do zagueiro David Luiz. Ex-Flamengo, o jogador chega com contrato até dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano. Thiago Volpe deixa o Toluca do México e está perto de acertar com o Grêmio. Bahia abriu negociações para contratar Guido Herrera, goleiro do Talleres. Já existe oferta formal pelo jogador, que foi um pedido de Rogério Ceni. Vitória tem interesse na contratação do atacante Lucas Braga, do Santos. Novo Horizontino avança pela contratação de Robson, ex-Coritiba. O atacante de 33 anos deve assinar contrato definitivo até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. Manchester City anuncia oficialmente a contratação do zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras. Negócio fechado por cerca de 35 milhões de euros, 217 milhões de reais fixos. Flamengo faz proposta de 5 anos de contrato para Vitão, zagueiro do Internacional, e aguarda a resposta. Flamengo está próximo de acertar com Danilo, zagueiro da Juventus. Santos também está na disputa pela contratação do jogador. Sport anuncia a contratação de Johan, meia do Internacional, por empréstimo. Porto faz proposta de 9 milhões de euros para contratar o atacante William Gomes do São Paulo. Além do dinheiro, o clube português aceitaria liberar o lateral esquerdo Wendel de imediato, já que o atleta tem pré-contrato assinado com o tricolor para chegar em julho. Boca Juniors anuncia a contratação do argentino Batalha, ex-volante do Atlético Mineiro, por 6 milhões de reais. Al Sadd acertou a contratação de Claudinho, do Zenit. O meia tinha acordo encaminhado com o Palmeiras por 17 milhões de euros, 108 milhões de reais. Mas houve uma reviravolta no negócio. Nacional atravessa o Vitória e acerta a contratação do atacante Eduardo Vargas, que está livre no mercado. O jogador tinha acordo encaminhado com o Vitória. Atlético Mineiro faz proposta de 24 milhões de reais por Gregory, volante do Botafogo. Palmeiras entra na briga e envia proposta de 30 milhões de reais ao Botafogo.
Grêmio acerta a contratação de Thiago Volpi. O goleiro já se despediu do Toluca do México e assinará contrato de 2 anos com o tricolor. Grêmio abre conversas para contratar Marcão, zagueiro do Sevilha, e envia proposta de empréstimo por 1 ano com opção de compra. Diego Carlos é o novo reforço do Fenerbahçe. O zagueiro foi contratado junto ao Aston Villa por 12 milhões de euros, mais 2 milhões de euros de bônus em metas. Vitória está por detalhes de fechar a contratação de Lucas Halter, zagueiro do Botafogo, por empréstimo com opção de compra. Estudiantes fez uma proposta pelo zagueiro Gamarra, mas o Atlético não aceitou. Internacional anuncia a contratação de Carbonero do Racing, por empréstimo no valor de 2 milhões de reais. Colorado terá que pagar 24 milhões de reais caso queira comprar o atacante colombiano em definitivo. Al Sadd, do Catar, oficializa a contratação do meia Claudinho, ex-Zenit. Bahia esteve próximo de acordo com Lopes, goleiro do Girona, mas decisão familiar impediu acerto. Estudiantes têm negociações avançadas para contratar Bruno Zapelli, meio-campista do Atlético Paranaense. O atacante Marcos Paulo, ex-Fluminense e São Paulo, é o novo reforço do Boa Vista para a sequência do Campeonato Carioca. Internacional anuncia o retorno do zagueiro Kaique Rocha, ex-Atlético Paranaense. Palmeiras avança em negociação por volante Emiliano Martinez. O Hull City da Inglaterra anunciou a contratação do meia Lincoln, que pertence ao Fenerbahçe da Turquia, e atuou pelo Bragantino. O atleta de 26 anos chega ao clube inglês também por empréstimo do clube turco. Fiorentina enviou proposta de 4,5 milhões de euros por Bruno Gomes, mas Inter recusa. O time italiano estava disposto a aumentar a oferta, mas com a contusão do jogador, não acontecerá. Time da Turquia oficializou a contratação de Emerson, ex-Atlético, por 9,4 milhões de reais. Furacão manteve 20% dos direitos do atacante de 20 anos. O Santos tem a concorrência de Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro e outros 3 clubes europeus na corrida pela contratação do centroavante David Washington, do Chelsea. O Remo anunciou a contratação do zagueiro William Klaus. O atleta de 31 anos tem passagens por clubes como Juventude, Internacional, Ceará, Botafogo, Atlético Goianiense e Molenbeek, da Bélgica. O Milan fechou com Kyle Walker, lateral do Manchester City. O inglês chega por empréstimo com opção de compra não obrigatória e salários cobertos pelo clube italiano. O contrato é até junho de 2027. CSA negocia a contratação do volante Camacho, ex-Santos, Corinthians e Atlético Paranaense. O atleta de 34 anos defendeu o Guarani na temporada passada. Ceará acertou a contratação do lateral direito Fabiano Silva, que estava no Moreirense de Portugal. Atlético Mineiro faz nova proposta por Gregory, volante do Botafogo. Galo enviou outra oferta de 29,6 milhões de reais. Flamengo fez uma sondagem recentemente pelo paraguaio Júlio Enciso. O atacante não viu com bons olhos uma volta ao futebol sul-americano e foi emprestado. Atlético Paranaense tem interesse no atacante Marrone. Time árabe envia oferta pelo volante Jadson Silva, do Bragantino. A proposta do clube dos Emirados Árabes é de cerca de 1,3 milhão de euros, 7,9 milhões de reais na cotação atual. Goiás acerta com Vitinho, meia atacante do Cruzeiro, por empréstimo de uma temporada. Inter demonstra interesse no volante Zanocelo, que pertence ao Santos e está emprestado ao Estoril, de Portugal. São Paulo tem conversas em andamento para entender a situação de Cédric Soares, livre no mercado. O lateral direito português esteve presente no Morumbi no jogo de ontem. Felipe Melo anuncia a aposentadoria dos gramados aos 41 anos. O ex-volante teve passagens marcantes por Palmeiras, Fluminense, futebol europeu e seleção brasileira. Criciúma fez consulta por Zé Gabriel, volante do Vasco, mas alto salário esfriou a negociação. Palmeiras anuncia oficialmente a contratação do volante Emiliano Martinez. O uruguaio de 25 anos assinou contrato até dezembro de 2029. Vasco tentou a contratação de Ramon Sosa, atacante do Nottingham Forest, mas o paraguaio não quer voltar para a América do Sul. Boca Juniors e Cruz Azul do México também fizeram propostas. Time da Arábia Saudita tem interesse na contratação do colombiano Richard Rios do Palmeiras, mas o Palmeiras descarta negociar o volante nesse momento. Santos anuncia oficialmente a contratação de Tiquinho Soares, ex-atacante do Botafogo, que foi envolvido em negócio pelo zagueiro Jair Cunha. Peixe pagou 9,4 milhões de reais pelo jogador, que assinou até o fim de 2027. Novo Horizontino acertou a contratação do meia Matheus Friso, ex-Coritiba, por empréstimo de 1 ano. Sport tem negociações com o volante colombiano Cristian Rivera, que está no Tijuana, do México. Portimonense encaminhou o empréstimo do atacante João Neto junto ao Fluminense.